Olá, bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje vamos lá. A peça teatral começa com a chegada de Zé do Burro em frente à igreja para pagar sua promessa, a igreja de Santa Bárbara. Mas ele chega de madrugada, não tem ninguém, e ele vem com a sua esposa, Rosa. E ela fica meio de mau grado e tal, até que chegou a oportunidade de ter um contato com a primeira pessoa, que é o Bonitão, que é como se fosse um cafetão, e que tem um relacionamento com outra mulher chamada Marli, que é quem dá dinheiro a ele, tudo, e mantém. Mas aí, ao mesmo tempo que ele dispensa Marli, ele já fica de olho na Rosa. E aí ali ele troca uma conversa e Rosa também está muito cansada e tal, e acaba levando a Rosa para dormir no hotel. E o pagador de promessas, ele faz a promessa para que essa cruz seja de madeira que ele carrega, seja colocada dentro da igreja. Aparece uma beata por ali e tal, mas ainda é madrugada, e o sacristão, mas enfim, o padre aparece. E o padre vai ver o que é aquilo na porta da igreja dele e vai tomar satisfação com o Zé do Burro. E ele explica a promessa. Então ele fez uma promessa para salvar a vida do Nicolau, a Santa Bárbara. O Nicolau recebeu uma pancada na cabeça, ele chamou tudo que foi de médico, curandeiro, farmacêutico, e ninguém conseguia salvar a vida do Nicolau. Então ele foi a um terreiro e, mediante a imagem de Yansan, que é Santa Bárbara para os católicos, ele era católico, então ele fez a promessa que se salvasse ele ia levar a cruz no dia de Santa Bárbara para dentro da igreja. E ele anda 7 léguas, ou seja, aproximadamente 50 quilômetros, para levar essa cruz. E aí o padre percebe que, apesar dele ser católico, mas ele fez a coisa errada. Primeiro que na ideia do padre não foi um milagre, foi uma graça. Santa Bárbara teria conseguido uma graça. E segundo, na opinião do padre, Santa Bárbara é uma coisa e Yansan é outra, e que aquilo não tem valor, e por isso não vai entrar. E ele fica tentando insistir que não, no entendimento dele, ele fez uma promessa válida, mas no entendimento do padre, a promessa não é válida, ele manda fechar a porta. E aí, Rosa volta meio com desse hotel que ela foi descansar, meio com a cara de arrependida. O Bonitão aparece ali também para tentar apaziguar as coisas, mas já dizendo que o marido não serve de nada para ela e tal. Então a gente que está vendo, lendo ou assistindo a peça já entende que houve alguma mudança ali no ânimo da Rosa. Então a Rosa, que estava revoltadíssima, ela já começa a falar com mais calma e pedir para o Zé do Burro ir embora. Quer dizer, a pessoa que vinha com ele reclamando, mas aceitando, já começa a pedir para voltar para casa, abandonar a promessa. O padre também. Nisso vão aparecendo outras figuras. Vai aparecendo um policial que tenta conversar com o padre, mas aí não consegue. O Bonitão, ele chama um outro, como se fosse um agente secreto, para investigar aquilo ali, mas com a intenção também de meio que prender ele. Chega um pessoal da roda de capoeira, esses são a favor de cumprir a promessa. Chega uma vendedora de caruru, tal, que conhece Yansan e tenta ficar convencendo ele de, em vez dele levar a cruz para dentro da igreja católica, que não tinha nada demais ele levar a cruz para um terreiro, em frente à imagem de Yansan. Mas aí ele pensa tudo, mas ele não... Ele quer pagar a promessa do jeito que ele fez. Nisso também aparece um repórter, foi avisado. O repórter chega lá, começa a conversar com ele. Ele tenta explicar que é uma promessa que ele está pagando, mas aí o repórter entende da maneira que ele quer, e aí começa a dizer que ele é um Cristo, que ele é a favor da reforma
e divisão da reforma agrária e dos latifúndios, vai dividir os latifúndios, e ele dizendo que é promessa, e o repórter começa a fotografar e pergunta se ele é contra a exploração do homem pelo próprio homem, uma coisa totalmente nada a ver. E essa manchete sai. Como tudo se passa de um dia para de sábado para domingo, né? Essa manchete sai, mas assim, ele mesmo, o repórter, diz: olha, é muito difícil hoje, vamos esperar para segunda-feira, vamos negociar a sua promessa. E o Zé do Burro, ele fica meio que perdido nessa situação, porque ele veio, afinal de contas, pagar uma promessa, depois de 50 quilômetros caminhando. E parece que ninguém entende. Ele fala uma coisa, o rapaz da venda entende outra, a esposa de uma hora para outra quer ir embora, e ele quer, por fim na força, entrar nessa igreja. E o dia de Yansan, no caso Santa Bárbara, vai passando as 24 horas, vai passando, ele não consegue entrar de jeito nenhum, ele se desespera, a polícia chega, não é? E o padre não deixa entrar de jeito nenhum, e a mulher do cafetão, chamada Marli, vem brigar com o cafetão na frente do Zé do Burro. Então ele percebe que a mulher dele andou dando os pulinhos fora do casamento, ele fica revoltado, pega uma faca e, entre outras coisas, fica arisco com o bonitão, e a polícia chega. E para saber o final tem que ler, tem que ver, mas o final é eletrizante, vale cada minuto de leitura. Bom, para você que gosta de saber o final antecipado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o que é que acontece com o Zé do Burro. Mas não é muita surpresa para muitos, porque já foi minissérie, já foi adaptação para o cinema. Enfim, é uma obra fantástica, foi premiada várias vezes, ela foi encenada na década de 60 em São Paulo. Então, o final é fantástico, vale a pena ler, ver. E o que me chamou muita atenção é a descrição que esse monstro sagrado do teatro, Dias Gomes, esse baiano, consegue fazer dos personagens. Ele faz uma descrição psicológica e ele não abandona nunca, em momento nenhum, e os personagens são fantásticos. E são descrições que super vale a pena, porque você passa a entender o personagem profundamente. Então, quando ele vai descrever a mulher do cafetão, que é a Marli, ele de repente coloca que ela tem uma sensação frustrada maternal, e que essa sensação, né, esse íntimo dela, inconsciente, ela transfere externamente por esse cuidado excessivo com o cafetão. Né? Então ele descreve, né, um militar que aparece lá, ele descreve a psicologia de um cara que é extremamente calmo, assim, e ele, quando aparece, todas as horas ele é extremamente calmo, apaziguador, apesar de ser policial. Então eu fiquei impressionado com essas descrições fantásticas. Procurei saber a formação do Dias Gomes. Ele não é psicólogo. Ele iniciou a faculdade de Direito, depois Engenharia e não concluiu. E fez fama realmente com as suas obras teatrais. E vale a pena ver essa obra, que é maravilhosa. A obra me fez pensar um pouco sobre algumas coisas de Wittgenstein, né? O que é que se fala e o que é que o outro entende. O que é que tem no discurso, o que é que o discurso contém entre linhas e entrelinhas, e o que é que o outro capta. Né? Então, a realidade do pagador de promessas era sempre a mesma. Ele foi lá pagar a promessa. Mas cada um percebia o discurso da realidade à sua maneira. É muito marcante a forma como o padre consegue ver e até demonizar o pagador de promessas, né? Padre: você fez mal, meu filho. Essas rezas são orações do demo. O Zé: do demo não, senhor. Padre: do demo sim. Você não soube distinguir o bem do mal. Todo homem é assim, vive atrás de um milagre, em vez de viver atrás de Deus.
e não sabe se caminha para o céu ou para o inferno. O Zé do Burro. Para o inferno? Como pode ser, padre? Se a oração fala em Deus. Deus fez o sol, Deus fez a luz, Deus fez toda a claridade do universo grandioso. Com sua graça eu te benzo, te curo. Vai-te, sol, da cabeça desta criatura para as ondas do mar sagrado, com os santos poderes do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Depois rezou um Padre Nosso, e a dor de cabeça sumiu, no mesmo instante. Quer dizer, esse é um exemplo de como o padre interpreta e como o Zé do Burro, na sua simplicidade, entende. Então essa foi uma oração que foi feita pelo curandeiro para que ele ficasse sem dor na cabeça. Mas o padre, mais uma vez, insiste que aquele tipo de promessa não é uma promessa cuja fala seja condizente com o ser católico. E é isso. Espero que você tenha gostado. Leia essa obra, não vai se arrepender. Grande abraço, até nosso próximo encontro.